Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Olha para essa pessoa bem bonita do teu lado. Diga: Deus te conhece, tem o melhor para você. Amém. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Sabemos que hoje é um domingo festivo, né? Uma coisa eu sei, hoje é dia 1º de abril. Mas o dia de Páscoa veio e escondeu alguma coisa que as pessoas eram acostumadas por aí do 1º de abril, né? Sabia? Hoje esconderam, né? Mas eu louvo a Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 29, só para você meditar. Vieram até João Batista, ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje, as pessoas hoje mudaram, às vezes, o cordeiro pelo coelhinho, né? Coelhinho da Páscoa, mas é o cordeiro. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero realmente agradecer a todos e quero trazer uma mensagem que venha falar no teu íntimo, no teu profundo, para a glória do Senhor Jesus, né? Coloquei aqui, 3 noites de angústia e de dor, mais um amanhecer de surpresa, né? E às vezes nós ficamos angustiados, ficamos preocupados. Isso já aconteceu no passado. E às vezes nós não queremos entender, né? Mas um amanhecer de surpresa. Olha, em toda a história do Novo Testamento não existe passagem tão cheia de mistério como na semana da Páscoa. Lá no passado. Eu creio que para o jovem aqui também foi cheio de mistério, né? Em apenas 3 dias, uma mudança que fica marcada para sempre. Então entra ali, Jesus chega em Jerusalém, entra no primeiro, um domingo que antecede o dia de Páscoa. Ele entra em Jerusalém montado num burrinho, e ali vem aquele povo todo glorificando e adorando ele. Mas não dá uma semana, as coisas mudam. Não passa uma semana, tudo ficou contra ele, parece. E às vezes nós dizemos que servimos a Jesus Cristo, somos a semelhança dele, mas todo dia nós queremos aplauso, não é assim? Todo dia, né, presbítero, cantamos louvor, né, pastor? E queremos que as pessoas nos aplaudam, né? E Jesus entra em Jerusalém, e ali uma multidão ali fica hosana, 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 glorificando. Não dá uma semana, a semana que antecede, que começa a Páscoa, as coisas começam a mudar. E assim é na nossa vida. Nem sempre é só maravilha. Então, começamos para aquilo que, né, que fica marcado. A quinta-feira, após essa, que hoje você comemora Domingo de Ramos, né, domingo passado. Quinta-feira, o que aconteceu? Olha o que aconteceu com o nosso amigo Jesus. No Mateus 26, versículo 17 e 18, você já vai começar a entender o que é que aconteceu com Jesus. Mateus 26, cadê os jovens que estavam no retiro, trouxeram Bíblia hoje? E nós já vamos começar a entender que naquela semana começa a mudar a história de Jesus. Diz, versículo 26 diz assim, onde foi preparado a primeira ceia, a última ceia, quer dizer, então já começa a mudar. Entre a Páscoa, diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão, o abençoou e partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. E a seguir tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei todo dele. Então, aqui já começa a história. Ele manda preparar o local para a ceia, e ali já começa a mudar as coisas. Mas nessa mesma quinta-feira, aquela pessoa que era amigo de Jesus, aquela pessoa que andou aproximadamente 3 anos e meio com ele, Jesus ensinou, Jesus mostrou o caminho, Jesus fez tudo. Ele começa a maquinar uma traição para Jesus. O homem chamado Judas Iscariote, olha só, não deu uma semana da festividade, agora olha só, esse homem chamado, olha só, ele começa a maquinar traição para Jesus, o seu discípulo de confiança. Judas era o tesoureiro, né? Tem alguém empresário aqui? Quem é teu tesoureiro? Aquela pessoa que você confia, não é, Marcelo? Quem é o tesoureiro da empresa lá? Alguém de confiança, teu pai, né? Então, olha só, aquele que Jesus confiava, ele começa a maquinar para prejudicar o mestre, que uma semana antes as coisas tinham acontecido.
no mesmo capítulo de 26, versículo 14, diz aqui que ele começa a planejar. Então um dos 12, chamado Judas, o Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me queres dar, eu vou lhe entrego. Pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante, buscava uma boa ocasião para entregar. Então, olha, dentro de uma semana, não deu uma semana, as coisas começam a acontecer totalmente ao contrário que talvez Israel esperava. Aqui Jesus manda preparar a ceia, senta ali, determina para os discípulos, mas no meio de um dos escolhidos dele, alguém diz, estou planejando. E quando começou a planejar, quer dizer, já estava na sua mente. E nessa mesma quinta-feira, Jesus termina a ceia, ele anuncia, dentre vós há um que me trai. E ali os discípulos começam a ter dificuldade, um começa a olhar para o outro. Você já viu quando nós recebemos uma palavra assim, nós falamos, será que sou eu, será que é fulano? E eles começam ali a determinar. E o Judas Iscariote diz assim, Senhor, será que sou eu? Ele diz, aquele que mete a mão comigo no prato. E nessa mesma quinta-feira, Jesus vai para o Monte das Oliveiras para orar após a ceia, porque ele queria buscar mais de Deus, ele queria algo, porque ele sabia o que poderia acontecer, e nessa mesma quinta-feira, Jesus é preso. Capítulo 26, se você quiser anotar aí, no versículo 48, 49, Jesus é preso. Então olha aí, uma semana, não deu uma semana de toda aquela euforia por causa de Jesus, agora nós vemos aqui que ele é preso. Olha só, ora o traidor lhe tinha dado este sinal, aquele quem eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, ele disse, salve mestre, e o beijou. Então ali, ele preparou tudo, após a ceia, após o período de oração, ele vai ao encontro junto ali com o sacerdote, junto ali com o soldado, e ele vai, eu tenho um sinal. Olha só a ousadia de Judas. Por que o sinal era um beijo? Porque Judas sabia que Jesus confiava nele. Então, quando Judas se aproxima, ele não diz, você não se aproxima de mim. Ele pergunta, por que fizeste isto? Então, olha só, nós vemos aqui que, olha só, numa quinta-feira começa a acontecer coisa extraordinária, que parece que é tudo o contrário. Na sexta-feira, eu falei que não daria uma semana, na sexta-feira, que hoje você comemora aí, a sexta-feira santa, olha aí, Jesus é crucificado. Ele entra em Jerusalém no domingo anterior. Na quinta-feira, ele é traído. Na quinta-feira, ele prepara a última ceia de despedida. Agora só, ele é preso na mesma quinta-feira, passa a noite inteira sendo ali machucado, sempre ali sofrendo na mão. Agora na sexta-feira, ao amanhecer o dia, 9 horas da manhã, a Bíblia não relata, ele está sendo crucificado. Olha que coisa, existe alguma coisa parecida com isso? Então nós vamos aqui para o capítulo de João, capítulo 27, versículo 33 ao 35, Deus nos relata nessa noite, dizendo assim, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho com fiel, mas ele, aprovando, não quis. Depois de o crucificar, repartir entre si as suas vestes, tirando a sorte. Então olha só, ele entra em Jerusalém no domingo, na quinta-feira já começa o planejamento do adversário na vida dele. Na sexta-feira, ao amanhecer o dia, ele está ali sendo entregue ao soldado e sendo crucificado. Por que será que Jesus tinha que ser crucificado? Qual é o motivo? Será que ele devia alguma coisa, pastor Roberto? Será que ele tinha, porque a lei do judaísmo era, se roubasse alguma coisa, porque a Bíblia diz que ele estava preso no meio de 2 ladrões, então os ladrões eram crucificados. Será que ele tinha roubado alguma coisa? Não. E agora ele está sendo crucificado e permanece por 6 horas crucificado. Ali no mesmo livro, é só você olhar no versículo 45, diz assim, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, por volta da hora nona, clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani,
que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele ficou crucificado aproximadamente 6 horas. Sabe o que um homem, depois de passar a noite inteira sem tomar água, sem se alimentar, apanhando, já tinha tomado 39 chicotadas, com aqueles ossos na ponta do chicote que rasgava o couro, agora ele é crucificado numa cruz, sol, olha só, pensa bem no sol do Oriente Médio, 45 graus, ele é crucificado com os braços estendidos e com as pernas encolhidas. Olha a situação. 6 horas. Sabe por que ele ficou crucificado, Diogo? Sabe, André? Sabe, João Pedro? Sabe, Mateus? Por causa de vocês e por causa de mim. Ele passou 6 horas ali sem falar nada. Então olha só a situação dele. Um domingo antes, ele é glorificado. Um domingo antes, todo mundo o aplaudia. Agora ele passa 6 horas por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados. E de repente, após isso, ele diz, tudo está consumado. Falou, ó, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Diga para o teu irmão que está ao teu lado. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez por mim e por você. Ele morreu no meu e no teu lugar. O que ele pode fazer por você, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Então, o que ele tinha de fazer, ele já fez. Então, os pecados adâmicos, ele levou na cruz do Calvário. Então, ele passa 6 horas e diz, Pai, tudo está consumado. E ele diz assim, olha só, uma pergunta para o jovem que estava lá. Quem matou Jesus? Tiago, você que estuda a Bíblia, quem matou Jesus? Hã? Quem foi que matou Jesus? Andressa. Quem matou Jesus? Olha aí, missionária Sandra sabe, né? Os nossos pecados. Roger, quem matou Jesus? Mais alguém arrisca? Hã? Ninguém matou Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele diz assim, Pai, porque ele era Deus, entrego nas tuas mãos o meu espírito. E suspirou e morreu. Ele é Deus, ninguém podia matar ele. Mas ele se declarou morto por causa dos meus e dos teus pecados. Então olha só, entrego nas tuas mãos, tudo está consumado. Entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ele fica, permanece ali, chega um momento, vem um soldado romano para ver realmente, porque quando ele faz isso, presbítero, você vê que o semblante dele cai, vem um soldado romano e atira uma lança nele. A Bíblia diz que todo o seu sangue está no seu corpo, sai do seu corpo, até a água que existia no corpo penetra numa terra vazia, numa terra que não produzia nada. E antes do escurecer, a Bíblia diz que vem um homem chamado José de Arimateia. Os ladrões foram tirados antes. Os ladrões não tinham morrido. Os ladrões não estavam crucificados com prego. Os ladrões estavam amarrados com corda. E sabe o que aconteceu? Veio os soldados, tiraram os ladrões da cruz e pisotearam nas suas pernas, quebraram as pernas dele e eles morreram agonizando. Jesus não, porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Aquele soldado atira a lança, aproximadamente ao entardecer, um homem chamado José de Arimateia vai até o governador e pede, dá-me o corpo de Jesus para que eu possa sepultar. Ele leva Jesus, coloca no seu próprio sepulcro, e ali é lacrada uma pedra, e aí a sexta-feira se encerra com tristeza, com dor, como começou a quinta-feira. Agora vem o sábado, um sábado de silêncio, um sábado de dor. Olha só, o governador manda colocar soldado para vigiar o túmulo, porque se preocupava que alguém podia vir, porque havia uma profecia que ao terceiro dia, o que aconteceria? Ele ressuscitaria. Ele coloca soldado para vigiar o túmulo. E aquele sábado, que hoje as pessoas comemoram sábado de aleluia, aquele sábado foi um sábado de tristeza, de dor, de preocupação. Eu fico imaginando os discípulos estavam numa sala sem vontade de sair, estavam ali preocupados, com medo,
porque a perseguição já tinha começado. Mas no domingo, que a gente chama domingo de Páscoa, ou amanhecer, o que aconteceu? Eu creio que aquelas mulheres também não dormiram, né? Porque quando a mulher começa a conversar e preocupada com alguma coisa, elas não conseguem dormir. Né, Sandra? Sandra que diga com a pastora ali, né? Então aquelas mulheres não dormiram. Enquanto os homens estavam dormindo, presbítero. Os homens dormem mais, né? Graças a Deus. Elas saem de manhã, né? Certas mulheres, e vão até o sepulcro. E encontram o sepulcro vazio. E ali elas encontram o quê? Elas encontram um anjo que pergunta para ela. Elas encontram o sepulcro vazio, encontram um anjo e fala para ela: porque busca entre os mortos aquele que vive. Então nós vemos aqui 3 noites, 3 dias que eu coloquei aqui. Olha só, 3 noites de amargura e de dor, mas um amanhecer de surpresa. Então o anjo pergunta: o que busca entre os mortos aquele que está vivo? Se você quer confirmar, capítulo 28, versículo 1, você diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, outra Maria, foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra, sentou-se sobre ela, e ao seu aspecto era como de um relâmpago, as suas vestes alva como a neve. Guardava, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque seis o que busca, Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha sido dito. Vinde e ver onde ele jazia. Então, quer dizer, no domingo ele ressuscitou. E é isso que era o tema do retiro: morte para a ressurreição. Então nós vemos aqui que não deu uma semana e houve algo extraordinário que nunca mais aconteceu. No domingo, que hoje diz domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, aquela euforia, todo mundo aplaudindo, talvez todo mundo queria se aproximar dele. Mas olha, começa na quinta-feira à noite, Marcelo, as coisas começam a mudar. Então eu quero que você comece a meditar. Tudo isso aconteceu por causa da minha vida, por causa da tua vida, porque ele queria vencer a morte através da sua morte de cruz, e ele venceu o adversário, porque ele entrega a sua vida, ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai. Ele morre e ali ele é sepultado, mas eu creio que quando ele morre, ele começa a ganhar a grande batalha que eu e você nunca iríamos conseguir ganhar. Ele desce no inferno, ele toma da mão de Satanás a chave do inferno e a chave da morte, para que naquele dia os nossos pecados fossem perdoados. Então olha só, foi o primeiro domingo de Páscoa com Jesus ressuscitado. Então o que eu disse para vocês, até sexta-feira, tudo que Jesus tinha que fazer para vocês, ele fez na cruz do Calvário. Feche seus olhos e fique imaginando o teu melhor amigo, o melhor amigo de Judas por 3 anos e meio, o melhor amigo de Pedro, o melhor amigo de João, o melhor amigo de Marcos, agora ele está sendo crucificado. Sabe quantos amigos dele ficou junto com ele ao pé da cruz, presbítero Valdemir? Somente João, os outros o abandonaram. Pedro negou ele por 3 vezes, mas ele é sepultado como morto, seu corpo é sepultado. Ao terceiro dia, as mulheres chegam ao sepulcro e Jesus já não se encontrava mais. Primeiro ele paga um preço pela minha vida, e o preço que ele pagou não tem valor físico e nem financeiro. O preço que ele pagou foi com o próprio sangue dele. E ao terceiro dia ele ressuscita. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós iríamos prosseguir nesse mundo, nós estaríamos aqui representando ele, mas nós estaríamos com dificuldade. Mas se ele dizendo que ele ressuscitou, como as mulheres testificaram, como Pedro testificou, e que hoje ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com um propósito. Quando eu e você precisar de ajuda, ele está disposto a nos ajudar.
Quando eu e você clamar pelo nome dEle, Ele está vivo e vivo para sempre. Ele pode ouvir a tua oração, Ele pode enviar um anjo ao teu socorro, Ele pode trazer grande livramento, porque o inimigo, ele quer ver a minha e a tua destruição. Então eu digo para você, olha só, 3 noites de angústia, 3 noites de dor, mas um amanhecer de surpresa. É um amanhecer do quê? De uma grande vitória, não somente para Jesus, mas para todos que o amam e o seguem Ele. E se você é vitorioso em Cristo Jesus, levanta as tuas mãos e comece a adorar e glorificar. Foi um amanhecer de conquista. Sabe quando que eu iria morar no céu? Se Jesus não morre no meu lugar? Nunca. O céu eu não ia ter essas condições, mas eu, que através da morte de Cristo, Ele perdoou os nossos pecados, continua a perdoar, então, quer dizer, foi um amanhecer de conquista. Houve choro naquela sexta-feira, houve choro naquela quinta-feira, mas o amanhecer eu fico imaginando, a Bíblia diz que as mulheres voltaram correndo. Os discípulos estavam num recinto, pastor, com medo. Quando ele sabe a notícia, ele sai correndo para ver se era verdade. E então teve o quê? Um amanhecer de alegria. Sabe o que Jesus disse para você? O teu amanhecer, a noite tua pode ser difícil, a noite tua pode ser escura, mas o teu amanhecer vai ser de alegria, né? O teu dia anterior pode ser de tristeza, o teu dia de anterior parece que foi um dia de derrota. Olha só, aquela sexta-feira parece que foi o dia da primeira derrota de Deus na terra, porque Deus nunca foi derrotado, mas o amanhecer do domingo veio a grande vitória, porque Ele ressuscitou, está à direita do Pai. Quer dizer, o entardecer daquela sexta-feira foi um lugar, uma noite, talvez uma tarde de tristeza, porque agora aquilo que nós sonhávamos, aquilo que nós queríamos adquirir, como que vai ser? Porque o nosso líder morreu, mas foi um amanhecer de conquista. Aquela sexta-feira foi um entardecer, um escurecer de desistir. Pedro desistiu, negou Jesus por 3 vezes. Um discípulo está voltando para Emaús, que não queria mais. Mas um domingo, o amanhecer do domingo, foi um amanhecer de recomeço. Sabe o que Deus quer para você nessa noite? Ele quer um amanhecer de alegria, Ele quer um amanhecer de vitória, Ele quer um amanhecer para a tua vida de recomeço, porque Ele está a teu lado. Ele diz, eu sou contigo, não vou te abandonar, as minhas mãos estão estendidas, tenho ouvido o teu pedido, conheço o teu coração, sei da tua necessidade, então eu tenho um novo recomeço para a tua vida. Se você quer recomeçar com a presença dEle, na autoridade dEle, no nome dEle, dependendo dEle, é a noite de você falar, eu preciso recomeçar na tua companhia. É ruim falar do retiro. Sabe por que aconteceu tudo esse retiro? Sabe por que o homem tirou todo o valor daquela chácara e deixou por mínimo do mínimo? Porque Jesus estava junto com essa juventude lá. Ele não se apresentou fisicamente lá, presbítero, mas se apresentou através do Espírito Santo e visitou o coração do Bruno. E o Bruno, me lembro como se fosse hoje, ele sentou naquele campo lá e começou, pastor, não, Bruno, não tem condições, eu sou jovem, eles não têm dinheiro, eles não trabalham, tanto. De repente falou, pastor, se você não pegar, não pega mais, tanto, para o retiro passado. E de repente falou, eu falei, e o retiro de Páscoa? Falei, Bruno, não fala coisa errada. Ele olhou para mim, baixou a cabeça, ficou pensativo. Ele falou, vou fazer tanto. Então quem que visitou o Bruno naquele dia? Foi Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo. Se você olhar o preço das chácaras que eles querem para alugar, é incomparável. Aquele amanhecer foi um amanhecer que trouxe novamente a fé para os discípulos. Porque a fé deles parecia que tinha morrido. Ele falou, mas aquele que prometeu tanta coisa, aquele que ressuscitou morto, aquele que curou enfermo, aquele que deu vista ao cego, aquele que multiplicou pão, aquele que perdoou o pecado daquela prostituta, aquele que ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, aquele que ressuscitou a filha do Jairo, agora ele morreu, agora o que é que nós vamos fazer? Nós só andamos 3 anos e meio com ele, agora a perseguição está grande, mas tinha uma coisa, a fé
fé deles parece que tinha acabado, mas quando eles ouvem, o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Eu creio que teve gente que deu um salto, a minha fé está sendo acrescentada, e eu vou realizar o meu sonho. Deus quer acrescentar a tua fé. Talvez foi um anoitecer de tristeza, de desamparo, sozinho, porque a Bíblia diz que os discípulos fugiram, todos eles correram com medo de ser crucificado também. Eles andavam os 12 juntos com mais alguém que seguia Jesus. Então eu creio que naquela noite, naquela sexta-feira, dispersaram, correram, mas o amanhecer daquele dia, sabe o que trouxe para eles? A companhia daquele que falou: eu eternamente estarei do vosso lado. Diga para o irmão, para a pessoa que está do teu lado, você nunca mais vai estar sozinho, porque aquele que teve morto, aquele que ressuscitou, ele diz: estarei contigo pelos séculos dos séculos, não te desampararei, não vou te abandonar, basta você pedir alguma coisa em meu nome e eu vos conceda. Então olha só, aquela sexta-feira eles ficaram desamparados, ficaram sem companhia, mas o amanhecer do domingo ele sabia, ele ressuscitou. Por quê? Porque ele ainda vai andar comigo, ele ressuscitou, que ele ainda vai pegar na minha mão, ele ressuscitou, porque ele ainda vai falar comigo, ele ressuscitou, porque ele quer me receber na eternidade. Quem quer ser recebido por Jesus na eternidade, vai adorando e glorificando o nome dele, porque ele está presente. O anoitecer daquela sexta-feira, ali para os discípulos, para os seguidores, acabou a garantia. Eles não tinham mais a garantia de alguém que podia ter autoridade, de alguém que podia proteger, de alguém que podia levantar as mãos e os demônios cair por terra. Falou: agora acabou a nossa garantia. Por quê? Porque Jesus foi sepultado. Porque Jesus está no lugar, está no túmulo do José de Arimateia, que parecia uma caverna, não era uma cova como você vê em enterro, era lá embaixo que era colocado, foi lacrado com uma pedra enorme para ninguém tirar, mas a Bíblia diz que ele enviou um anjo do céu, e durante a madrugada ele tirou aquela pedra, e o nome do Senhor começou a ser glorificado. Eu fico imaginando o anjo arredando aquela pedra, os soldados cuidando ali para ninguém roubar o corpo dele, mas o corpo dele não foi roubado, porque ele sai do sepulcro. Então olha só, naquela sexta-feira eles perderam a garantia, mas o amanhecer do domingo, ele falou: a nossa garantia vive para todos sempre. Eu quero dizer para você, a tua garantia, meu irmão, minha irmã, para a eternidade, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui nessa noite pela minha causa e pela tua causa. Então o que eu quero dizer para você, a morte da cruz não é por um acaso. A morte da cruz era uma promessa para que o povo de Deus fosse restituído, para que aquilo que Deus, pensa bem, existe a passagem na Bíblia que diz que no céu as ruas são de ouro. Você imaginou se andar em rua de ouro? Será que Deus Todo-Poderoso, ele ia construir uma rua de ouro, sabendo que não tinha nenhuma pessoa para pisar nessa rua? Então primeiro ele construiu as ruas de ouro, está escrito na Bíblia, em Apocalipse. Mas ele diz: então, para alguém andar na rua de ouro, eu preciso enviar meu filho. A única maneira desse povo vir morar no céu, ele precisa morrer no lugar de algumas pessoas. Em primeiro lugar, eu creio que ele morreu no meu lugar, ele morreu para que eu pudesse estar aqui hoje nesse altar. Morreu no teu lugar para que um dia você pudesse estar. Eu vou pisar nas ruas de ouro, eu vou ser recebido na eternidade. Então eu quero dizer para você, ele morreu com um propósito, porque havia uma promessa. Ele diz assim para os discípulos: eu vou preparar um lugar para vós, e aonde eu estiver, eu quero que vós esteja comigo. Quem quer estar com Jesus? Então é fácil, é só você acreditar, é só você decidir. Ele não obriga ninguém, né? Ele diz assim: se alguém quiser me seguir, pegue cada um a sua cruz e siga-me.
Então é eu e você que decidimos, ele não obriga ninguém. É nós que vamos ter que ter o sacrifício de renunciar àquilo que não agrada o coração de Deus e seguir ele não obriga. Eu creio que nessa noite, a noite da ressurreição, ele está trazendo para mim e para você, eu morri há 2000 anos atrás, mas valeu a pena, porque hoje lá na glória, ele olha para a terra, porque quem está vivo enxerga, e se ele está vivo, ele está olhando para você, e se ele está vivo, ele está te enxergando, e se ele está vivo, ele está te ouvindo, porque os ouvidos dele não estão tampados, e se ele sabe todo aquilo que você tem feito, ele diz, hoje eu tenho certeza que a minha morte não foi em vão, eu morri por causa de um povo que hoje se encontra ali no Morumbi, dentro da igreja Pedra Viva, adorando e glorificando o meu nome, e com a certeza que não estão sozinhos, que não estão desamparados, e tudo que eles pedirem em meu nome, eu vou conceder, para que meu nome seja glorificado através da vida dele. Então eu tenho certeza que hoje se comemora, ele olha da eternidade, e ele olha para você e diz, mas eu é você mesmo. Mas com todas as minhas falhas, não, ele não olha para as tuas falhas, ele olha para o teu coração, ele dizendo, eu posso fazer de você um instrumento, eu posso contar contigo a qualquer momento, para que possa realizar coisas grandes e profundas. Pensa bem, se coloca no lugar do irmão Pedro. Jesus é preso, está entrando no lugar, abre o portão onde ele entrou lá, de repente estava frio, Pedro está com frio, se aproxima, vem uma mulher e diz, você é um deles. Ele falou, não, nem conheço esse homem. Passa alguns minutos, vem alguém e olha, ei, mas você parece com ele. Ele falou, não, nunca vi esse cara. Terceira vez, mais alguém, mas eu já vi você andando com ele. Não, nem conheço. E Pedro pega, se tivesse a mochilinha, pegar a mochilinha dele, vira as costas e abandona Jesus. Jesus ressuscita, passa alguns dias, a Bíblia diz que ele fica 40 dias, ele encontra Pedro, que Pedro, olha só, olha a situação, Pedro ficou tão envergonhado, Pedro ficou tão desanimado, ele fala assim, vou pescar, porque Pedro era pescador, ele além de pescar, leva mais 7 discípulos com ele, e vai para lá e fica a noite inteira, e tentam pegar alguma coisa, e não pegam nada. E às vezes é assim, às vezes nós erramos, às vezes nós achamos que Deus não vai nos perdoar, que para nós não tem mais jeito, tem jeito sim, e nós desistimos de tudo, e Pedro estava desistindo, ele volta a pescar, e ele chega ali, passa a noite inteira, não pega nem uma sardinha, porque sabe por quê? Porque quem manda nos peixes é Deus. Ele falou, ó, na rede de peixe, eu que estou falando, esse não é Jesus que falou, na rede de peixe não vai entrar, na rede de Pedro não vai entrar nenhum peixe essa noite. E Jesus chega de manhã cedo na praia, o amanhecer muda a história, diga para o teu irmão, o amanhecer muda a história. A noite inteira de frustração, a noite inteira de cansaço, a noite inteira sem pegar nem sequer um peixinho, agora Jesus chega ao amanhecer e pergunta, tem de algumas coisas para comer? E um diz assim, não pegamos nada. Ele diz, Pedro, lança a rede do lado direito. Pedro diz, mas mestre, olha só, a noite inteira eu tentei, e nada pegamos, mas sobre a tua palavra, Pedro lembrou, ele ainda é Cristo. Ele ainda tem poder. Eu quero dizer para você, lembra aí, não importa o que aconteceu na tua trajetória, nesses dias, nesse começo de ano, nesse fim de ano, eu não sei o que aconteceu, mas Jesus é o mesmo. E ele diz, Pedro diz, sobre a tua palavra, mestre, vou lançar a rede. A Bíblia diz que Pedro lançou a rede e trouxe ali uma diversidade de peixe, que a rede quase se rompia. Vem para a beira do rio, para a beira da praia, ele fala, Pedro, quero um particular com você. E aquela hora acho que o coração de Pedro quase sai pela boca, porque quando a gente erra, né, cadê os meninos, né? Quando você erra e teu pai chama você para conversar, o que acontece? Vixe, né? Você, Guilherme, quando você erra e a mãe chama. Né, Tiago? E Pedro falou, agora chegou a vez de Jesus me açoitar. Jesus pega Pedro, eu creio que coloca a mão no ombro do Pedro e diz, Pedro, vem para cá. Preciso conversar com você. Sabe o que aconteceu com Pedro? Automaticamente ele lembrou lá do dia que ele negou Jesus.
Quando a gente erra, faz alguma coisa, quando estamos na presença de Deus, a primeira coisa nós lembramos aquilo que nós estamos de errado. Será que eu vou receber? Será que eu sou merecedor? E sabe que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Quem ama Jesus aqui? Pedro disse: tu sabe. Ele dá mais, eu creio, 2, 3 passos, se afasta dos outros discípulos. Pedro, tu me ama, Pedro. Mestre, tu sabe. Anda mais um pouquinho. Pedro, tu me ama mais que os outros? Ele falou: mestre, tu sabe. Ele falou: então continua a fazer a minha vontade. Apacenta meu rebanho, continua a fazer a minha obra. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não importa o que você fez nessa noite de ressurreição, Ele dizendo: eu conto contigo. Eu sei que você é um ser humano, eu sei que você pode ter errado, mas o importante é que nessa noite eu te encontrei nesse local. O importante é nessa noite que você parou para me ouvir. Ele diz para você: o importante é que nessa noite você está disposto a recomeçar com Ele. E Pedro naquela noite recomeçou com Ele e foi o maior ganhador de alma numa só pregação. Eu quero dizer para você nessa noite: é o recomeço da tua conquista, é o recomeço do teu sonho, porque a noite de ressurreição, e quem quer realizar o teu sonho é Jesus de Nazaré. Amém? Quem quer realizar sonho aqui? Quem quer realizar sonho? Sabe, quem conhece bem Foz do Iguaçu aqui? Sabe o lugar mais rico que tem em Foz do Iguaçu, Agnes? Já ouviu falar, não? Não? Você já ouviu falar, Marcelo? Tem algumas pessoas que sabem. Você já ouviu falar, Sheila? Também não? Ninguém sabe. Tem pessoas que sabem, que já foi passado. Você já ouviu falar? Nunca ouviu falar? O lugar mais rico de Foz do Iguaçu? Jardim São Paulo, São João Batista, porque lá está enterrado muito sonho de jovem, que tinha um sonho e não realizaram. Ali tem engenheiro, sonho de engenheiro, de escritor, de músico, de empresário, está enterrado lá, porque eles não determinaram o que eles queriam. E nessa noite, na ressurreição, Jesus diz: eu conheço o teu sonho, sei de que você é capaz, conheço a tua virtude, conheço a tua capacidade, e sei que se você se colocar na presença dele, com determinação, o teu sonho que ainda não foi realizado, com a ajuda dele, que não está mais no sepulcro, porque ele morreu por mim e por você, ele ressuscitou para ser o nosso auxiliador. Ele está aqui nessa noite: eu quero andar contigo, eu quero realizar teu sonho, eu quero cumprir as promessas junto contigo. Então essa é uma noite de você reiniciar junto com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou somente para auxiliar a tua vida. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite, e eu quero orar com você. E você que acredita que Ele está disposto a realizar teu sonho, principalmente a juventude, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Pedro tinha morrido. Sabe, Pedro era pescador de peixe. Tem que ser de peixe.